Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque o que você vai ouvir não é apenas um relato histórico, é uma decisão humana levada ao limite, em um lugar onde até a esperança já tinha sido arrancada. No convés inferior do navio negreiro Brooks, entre corpos comprimidos e ar pesado, havia um homem que já não lutava como os outros. Ele não gritava, não implorava, não reagia. Havia algo diferente nele, algo silencioso, quase invisível, mas profundamente perturbador. Ele havia embarcado com a família, esposa, filhas, mãe, todos arrancados de sua terra após uma acusação que selou o destino de todos. Vindos de Saupan, na Costa do Ouro, agora eram apenas mais números em direção a Kingston, na Jamaica. Desde o início, o comportamento dele chamou a atenção. O médico do navio, Thomas Trotter, observou sinais claros de tristeza profunda. Não era apenas medo, era algo mais denso, uma ausência de vontade que parecia crescer a cada dia dentro daquele espaço fechado. Enquanto outros ainda tentavam resistir, negociar, sobreviver, ele fazia o oposto. Recusava alimento. Permanecia imóvel. Olhava para o vazio como se já tivesse deixado aquele lugar antes mesmo do corpo partir. Certa manhã, antes mesmo da rotina de inspeção terminar, os marujos encontraram o homem coberto de sangue. O silêncio que já dominava aquele espaço se transformou em choque. Algo havia acontecido durante a noite. Chamaram Trotter imediatamente. Ao se aproximar, ele percebeu o ferimento. O homem havia tentado cortar a própria garganta. A lâmina não atingira completamente o objetivo, mas o sangue indicava que ele tinha ido longe demais. Enquanto o médico limpava a ferida, o homem falou. Não gritou, não implorou. Apenas disse que nunca pisaria na terra dos homens brancos. E então, olhou para cima, como se buscasse algo que não estava mais ali. Trotter tentou entender como aquilo havia sido feito. Procurou instrumentos, objetos cortantes, qualquer coisa que explicasse o ferimento, mas não encontrou nada. Nada que justificasse aquilo. Quando se aproximou mais, viu sangue nas unhas. Observou as bordas irregulares da ferida. E então percebeu algo que nem ele, acostumado ao horror, esperava concluir. O homem não usou arma alguma. Ele rasgou a própria garganta com as mãos. Se isso te impacta, deixa um like agora. Porque essa não é apenas uma cena forte, é uma decisão que muda completamente o sentido dessa história. Mesmo ferido, ele sobreviveu. Amarraram suas mãos. Tentaram impedir qualquer nova tentativa. Mas havia algo que ninguém ali podia conter. A vontade daquele homem era mais forte do que qualquer corda. Ele recusou comida. Dia após dia, o corpo enfraquecia. A vida se apagava lentamente, não pela violência direta, mas pela ausência total de resistência. Ele não estava sendo vencido, ele estava escolhendo. O capitão Clement Noble descreveu o homem como alguém fora de si. Diz que ele agitava as mãos, fazia movimentos estranhos, demonstrava sinais de loucura. Para ele, aquilo era descontrole. Mas Trotter viu diferente. Para o médico, havia dor, sim. Mas também havia clareza. Havia uma decisão firme, consciente, construída em silêncio, dentro daquele ambiente onde tudo era tirado, menos a última escolha. Dias depois, o homem morreu. Não pelas feridas, não pelos castigos, mas pela decisão de não continuar. E a história não terminou ali. Em 1790, Thomas Trotter levou esse relato a uma comissão parlamentar britânica. O que era apenas mais uma tragédia passou a ser discutido pelos homens mais poderosos da época. O debate começou. Alguns disseram que era loucura. Outros disseram que era desespero. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. Se um homem prefere morrer a viver como escravo, isso é fraqueza ou liberdade? Os abolicionistas usaram essa história como prova de algo maior. Não era apenas sobre trabalho forçado. Era sobre destruição completa da condição humana.
E aquele homem, sem nome, sem registro, sem rosto conhecido, acabou se tornando símbolo de algo que nenhum chicote conseguia apagar. A recusa absoluta. Talvez naquele navio, onde tudo era controlado, contado e imposto, ele tenha feito a única coisa que ainda era dele: escolher. E isso assustou mais do que qualquer rebelião. Se essa história te fez refletir, comenta aqui o que você acha. E se inscreve no canal, porque o próximo episódio vai mostrar até onde esse sistema era capaz de ir para manter esse controle. Porque o que aconteceu nesse navio não foi um caso isolado. Foi apenas um dos muitos sinais de que algo estava prestes a mudar